E aí você decide, quero constelar. Já está definido, ouvi falar bastante sobre isso, entendi o que é. Bom, qual é o formato que eu vou constelar? E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo do ABC das constelações. Fica ligado aí. Antes de falar sobre tipos de constelação, acho que vale super a pena entender o que a constelação trabalha, afinal de contas, o que se mostra numa constelação. E na verdade, o que trabalhamos, a nossa matéria-prima, é o inconsciente do cliente. Tudo que está acontecendo lá dentro são as forças que te movem, as dinâmicas ocultas que estão levando você a construir a realidade que muitas vezes você não quer construir. Então eu brinco que é como quando a gente está trabalhando constelação sistêmica, é como se a gente fizesse um download do que está acontecendo dentro de você para poder olhar. E como é que a gente pode fazer isso? Quais são as opções de fazer esse download? A gente pode fazer isso de forma individual, ou seja, somente o constelador e o constelado, o cliente. A gente pode fazer em grupo, isso significa com uma ou mais pessoas além do cliente participando do trabalho, dessa montagem, dessa materialização do inconsciente. E também tem maneiras de fazer com os olhos fechados, porque no fundo o que a gente está fazendo é acessar o que está dentro de você, cliente. Então tanto faz o artifício. Tem muito gosto do próprio cliente, eu prefiro em grupo ou eu prefiro individual. E são várias as razões que levam a escolher por um jeito ou por outro jeito. Deixo muito a critério do cliente quando eu sou a consteladora, né? Em alguns casos eu posso recomendar um outro formato. Da constelação individual. Na constelação individual, nós usamos ou o cliente com os olhos fechados e a gente faz esse acesso à imagem dentro dele. Então, você pode experimentar agora, por exemplo, fechar os seus olhos e imaginar seu pai e a sua mãe. Fecha os olhos e imagina dentro de um espaço, de uma sala ou de um ambiente aberto. Você escolhe, coloque seu pai e sua mãe. Como é que você os vê? Eles estão na sua frente, eles estão do seu lado, eles estão atrás de você. Você olha para eles, você não olha para eles. Se você olha e eles te olham, como é esse olhar? Né? Acesse essa imagem, veja como isso é possível. Por quê? Porque existe essa imagem dentro de você. Então o que a gente vai fazer no trabalho de constelação é trazer essa imagem que está aí dentro aqui para fora. Imaginando que a gente faça esse mesmo exercício, só que com post-its. Então eu vou pedir para você escolher, posicionar um post-it 1, 2 e 3, onde 1 é teu pai, 2 é sua mãe e 3 é você. E você não sabe que 1, 2 e 3 são esses personagens. E vamos imaginar que você colocasse num quadro como esse, essa imagem, tá? Eu não sei se dá para ver aí de pertinho, aqui existe um recorte que eu gosto de fazer, que é como se esse estivesse olhando para esse. E a gente vê o 3 olhando aqui para fora. Se eu estivesse fazendo isso com pessoas, eu teria uma pessoa de frente para outra e uma de costas olhando para fora. Tá ok? Então vocês percebem que é a mesma coisa, é a mesma imagem, só que com artifícios diferentes. E quando eu acesso essa imagem, a pergunta é, o que essa imagem me traz? Meus pais estão olhando dentro de mim, eu tenho essa imagem que meus pais se olham, e eu estou de costas para ele. Então, quando a gente faz com post-its, seria algo mais ou menos assim. Se eu estiver trabalhando com bonecos, né, isso já aconteceu e eu adoro trabalhar com bonecos na minha sala, existem vários tipos de bonecos que eu uso, poderia colocar um boneco de frente para o outro, assim, e um outro boneco de costas. Então a imagem poderia ser algo mais ou menos assim. Ok? Eu tenho até bonecos que ficam de pé e a pessoa pode montar isso num grande tabuleiro,
ou mesmo numa mandala que eu tenho na minha sala, ok? Então é a mesma coisa, só que usando outro artifício, tá ok? Se eu quiser fazer essa mesma coisa usando outros tipos de objeto, muita gente usa bonequinhos, né, de vários jeitos, eu poderia também usar esse tipo de objeto, onde eu coloco um de frente para o outro e o outro olhando para fora. Concordam que é a mesma imagem, eu só uso artifícios diferentes para acessá-la, ok? Então, é importante a gente saber como o cliente se sente mais à vontade e também o constelador, qual é a preferência dele trabalhando com esse acesso ao inconsciente. Pode-se usar qualquer coisa, na verdade, para acessar essa imagem, desde que o cliente fique também à vontade com isso. Podemos, por exemplo, no chão, usar o que eu chamo de âncoras de solo, que podem ser folhas de EVAs como esta, ou até folhas de sulfite, não importa. Sempre eu coloco essa marca de que é importante para onde está olhando, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Então eu poderia pôr no solo também assim, um formato assim, o pai olhando para a mãe e o filho olhando para fora, ok? Então se eu coloco no chão, eu também tenho essa imagem. É importante porque as imagens vão trazer para nós a dinâmica que está acontecendo ali. O que está acontecendo dentro da questão? Vamos imaginar que a questão aqui do cliente é ele não se sente visto pelos pais. E a pergunta é por quê e o que está por trás disso? Talvez os pais tenham uma dificuldade muito grande porque perderam um filho antes desse meu cliente. E eles ficaram tão fechados dentro dele, deles e da dor que não conseguem olhar para esse filho que veio depois. Tá ok? Então, quando você vai escolher o tipo de constelação que você quer, pense nisso. Pode ser que você tenha uma questão meio delicada que você não queira expor para as pessoas. E aí você prefira no individual. E isso acontece muitas vezes quando são casos de abuso ou casos de situações muito mega traumáticas, a pessoa prefere fazer isso no individual. Ou simplesmente porque ela gosta mesmo de trabalhar isso sozinha, tá? Então fique super à vontade para escolher qual é o jeito que mais lhe agrada e procure um constelador que trabalhe com essa ferramenta dessa forma para poder te atender, tá ok? Bom, quando eu falo dessa forma, você fala, nossa, que técnica fácil, eu quero aplicar ela para mim, vou fazer lá em casa, vou pegar os post-its e vou fazer. Já me perguntaram, você recomenda se autoconstelar, né? E o que eu posso dizer é o seguinte, para você ser um constelador, você precisa primeiro fazer uma formação, onde você vai adquirir ferramentas e técnicas para lidar com o que quer que se mostre ali. Mas não basta só adquirir ferramentas e técnicas, você precisa se trabalhar, porque na hora que você acessa esses campos, você acessa tudo que está atrapalhando ou impedindo a sua vida de fluir como você deseja, você também vai precisar ter um empoderamento, você vai precisar saber lidar com aquilo. Então, é importante que tenha um trabalho pessoal do constelador. E mais que isso, se eu estou me constelando, eu que sou consteladora e quero constelar um tema meu, fica um pouco complicado, porque na verdade eu não estou conseguindo obter o resultado que eu desejo sozinha. Por isso, eu preciso de uma outra pessoa para que me ajude a ver de fora, para que amplie a minha consciência. E eu mesma não vou conseguir olhar para isso, ok? Então, fazer um processo de constelação como isso que nós estamos falando, é importante que você faça com um constelador. E se você é um constelador, você vai ter amigos consteladores, colegas consteladores, e você pode então contar com eles, inclusive fazendo trocas, ok? Então, quando a gente fala de uma constelação, onde eu tenho um tema, onde eu vou fazer uma imagem inicial, eu vou trabalhar esse tema até chegar no resultado esperado, quando a gente está falando disso, é importante que você consulte e vá trabalhar com um constelador, tá ok? E se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece, com alguém para quem possa ser útil, curta meu canal e também coloque sua dúvida. Será muito legal que a sua dúvida se transforme num próximo vídeo do ABC das Constelações. Até!